Então hoje vamos dar uma olhada e tentar fazer um exercício sobre o que foi ensinado no capítulo 6, nas páginas 85 até 87, nos dois primeiros tópicos, tentando mergulhar um pouco nessa sensação de felicidade, nessa sensação de impedimento, e também procurar entender um pouquinho como que a nossa criança pode estar interferindo ou não nesse processo todo. Para começar, a gente precisa perceber de que no texto que nós acabamos de estudar, sempre é feito um pedido de amadurecimento, ou seja, de alguma maneira, para que nós possamos atingir os níveis de felicidade que nós almejamos como pessoas, nós precisamos, de alguma maneira, agir proativamente de uma forma que as nossas reatividades diminuam. Ou seja, eu tenho que agir de uma forma proativa e não reativa. Ok? Então, qual o caminho para essa felicidade? Como que eu vou ter que descobrir as partes minhas que ainda reagem, que elas não querem ser proativas? Ora, nós vamos precisar, então, visitar algumas partes nossas que ainda resistem, que ainda impedem o fluxo da nossa vida, o fluxo da nossa felicidade, o fluxo do nosso êxtase supremo, não é mesmo? Então vamos lá. Para começar, eu gostaria que vocês agora pausassem esse vídeo, se for o caso, mas peguem lápis, caneta, preparem um lugarzinho, um momento bom para vocês fazerem um exercício que deve demorar aí seus 5 a 10 minutos, ok? Então, se for o caso, pausem esse vídeo. Então, agora que vocês já estão disponíveis para fazer o exercício, eu gostaria que vocês tentassem fazer umas 10 respirações profundas, aquietassem por algum tempo e fossem revisitando algumas partes da sua vida onde vocês ainda se sentem infelizes. Respirem tranquilamente, não precisa super respirar, não precisa nenhuma hiperrespiração. Sintam-se à vontade. Respirem tranquilamente, de preferência na barriga. Deixa o abdômen movimentar tranquilo. Então, agora, procurem perceber de que maneira vocês vêm reagindo à manifestação dessas infelicidades que vocês acessaram. Então, procurem, por exemplo, a mais importante delas nesse momento para fazer esse exercício e percebam de que maneira vocês reagem a essa infelicidade. Por exemplo, eu me sinto infeliz porque não tenho o parceiro ou a parceira que eu gostaria de ter tido ou de estar tendo. Ok. Como que eu reajo a isso? Eu reajo não dando o melhor de mim para esse parceiro ou parceira. Procurem ver a sua história. Como que vocês reagem? Eu reajo contra essa minha sensação de não ser feliz, fazendo o quê? Agora, procure identificar momentos intensos ou dolorosos que já aconteceram ou ainda vêm acontecendo nesta mesma situação da sua vida. Por exemplo, se vocês focaram na infelicidade nos relacionamentos, procurem perceber outros relacionamentos anteriores, né? Onde vocês também tiveram essa mesma sensação de infelicidade, né? E procura perceber esses momentos e como que eles foram intensos, qual a intensidade deles, qual a percepção que vocês têm de que, de alguma maneira,
tem algo em comum, algum, como os matemáticos chamam, de denominador comum, algo que faça sentido nessas duas situações, na situação do passado e na situação atual que vocês estão trazendo e colocaram como foco para esse exercício. E aí, então, agora que vocês já estão tendo uma ideia temporal de como que isso acontece, eu gostaria que vocês agora procurassem com bastante clareza, com bastante objetividade, que desejo seu não está sendo atendido nesta área dolorosa da sua vida. Ou seja, vamos seguindo o nosso exemplo. O meu relacionamento com essa pessoa não está tão bom quanto eu gostaria. Que desejo meu não está sendo atendido nessa área? Ok. O que eu gostaria mesmo era de me sentir profundamente amado por essa pessoa e eu estou sendo amado. Então, o meu desejo é de ser amado. O que eu gostaria é de estar sendo admirado, reconhecido por essa pessoa e eu não estou percebendo isso. Então, qual o desejo? Qual é o desejo que não está sendo atendido? Agora, seguindo o processo, eu gostaria que vocês agora levassem em consideração de que maneira os seus sentimentos reagem a esse desejo que não está sendo realizado. Ou seja, vocês descobriram um desejo, eu quero ser reconhecido, por exemplo, pelo meu parceiro, parceira. De que maneira os meus sentimentos reagem a isso, à não realização disso? Como que eu sinto isso? Como é que isso acontece em mim? Não é? Então, por exemplo, eu me sinto com raiva. Ou então, eu me sinto desanimado, eu estou começando a desanimar. Eu me sinto com ódio, porque eu não recebo o que eu quero. Exemplos. Vejam qual é o caso de vocês. De que maneira os seus sentimentos reagem quando esse desejo específico que vocês colocaram em pauta não é realizado. Então, agora o próximo passo é procurar perceber como no seu corpo. Procurem ir agora para as sensações do seu corpo. Procurem identificar onde esses sentimentos, onde essas emoções, onde essas sensações acontecem no seu corpo. Por exemplo, toda vez que eu me sinto rejeitado, eu me sinto em perigo. Esse perigo acontece como se fosse uma eletricidade, um tremor, um medo acontecendo no meu tórax, por exemplo. Quando eu me sinto com falta de amor, não sendo amado por essa criatura tão desejada na minha vida, eu fico com medo. O meu medo se reflete nos meus ombros. O meu ombro fica preparado para o perigo, eu fico preparado para uma agressividade, é uma tensão no ombro. Ou então eu fico com vergonha por não ser amado. Então, se essa vergonha ela me deixa a face quente, com muito sangue, vermelha, ou então a cabeça fica muito pesada. Procurem identificar nesses sentimentos como que eles acontecem no seu corpo, como que essas emoções se instalam no seu corpo. E agora nós vamos tentar fazer um mergulho lá para a nossa infância. Lá atrás, onde nós éramos apenas crianças e, obviamente, queríamos mais era brincar e ter uma experiência boa no mundo que a gente ia aprendendo como funcionava. E procurem por fatos nessa infância
onde vocês também tenham tido essas mesmas sensações corporais. Ou seja, procurem perceber, lembrar, façam, se vocês precisarem de mais tempo para isso, pausem o vídeo, não se preocupem, vão lá atrás, façam uma imersão boa e procurem voltar dessa imersão com algum fato ou alguns fatos onde essas mesmas sensações corporais que vocês perceberam na pergunta anterior também aconteceram, também aconteciam, para que vocês possam entender que situações eram aquelas lá de trás, na sua infância, que também se assemelham a essa sensação que vocês hoje sentem no seu mesmo corpo. Um pouquinho mais vivido, um pouquinho mais experiente, mas a sensação continua lá. Tomem o tempo que vocês precisarem para isso, mesmo que sejam dias. Vamos então investigar os desejos infantis daquela criança. Aquela criança que vocês eram e que tinham essas sensações no seu corpo, que eram parecidas com essas sensações que vocês vêm sentindo hoje na relação ou na vida de vocês. Procurem investigar quais eram os desejos, não desse adulto, mas daquela criança lá de trás. O que ela queria? O que ela realmente precisava receber do mundo e não estava recebendo? E agora, novamente, ainda no aspecto da criança, procurem identificar o que esses desejos, para onde esses desejos infantis dessa criança levavam vocês. Ou seja, as reações emocionais, as coisas mais intensas, aquelas partes nossas que lutam contra o que está acontecendo. Como que essa criança se mostrava nesse momento, nesse evento, nessa situação que vocês lembraram? Como é que era essa reação? Ela chorava, ela esperneava, ela fazia birra, ela fazia de conta que não estava acontecendo nada, ela criava situações de maldade, ela beliscava, mordia, batia, reclamava. Quais eram as sensações fortes que essa criança agia no mundo dela, pela imaturidade que ela tinha todo o direito de ter, e como que vocês podem identificar essas reações como sendo decorrentes daquelas que vocês sentiram no seu corpo na idade de hoje. E agora, para terminar o exercício, para que vocês possam entender para onde que isso tudo nos leva, eu gostaria que vocês pegassem nesse papel e lápis que vocês têm à sua frente e colocassem as situações. Lembrem lá da palestra, preto e branco. Ou seja, essa dualidade, ou é preto ou é branco. Como que essa criança via essas situações de negação, essas situações de força, essas situações emocionais, e procurem ver como que elas apareciam. Eram através de intransigências, ou seja, não, desse jeito eu não quero. Come agora, filhinho, tá? Essa é a hora de comer. Não, nessa hora eu não quero. Ou então era uma desconsideração. Ah, você já fez o seu trabalho de casa? Essa fala nunca era considerada, era sempre desconsiderada, era sempre deixada de lado. Era uma forma arrogante do tipo assim, essa pessoa, ou essa mãe, ou esse pai, ou esse irmão, ou essa professora não sabe nada. Eu é que sei tudo e está tudo errado que estão passando para mim. Não é? Ou seja, essa pessoa está errada, eu estou certo. É preto e branco. Sempre assim, sempre na dualidade. Negações. Ou de alguma maneira negavam uma realidade, dizendo, olha,
querido, meu filhinho querido, minha filhinha querida, você precisa botar uma roupinha certa para ir para a escola, essa roupinha da escola não é correta, não é assim que a gente vai para a escola. Então tinha uma birra, uma negação, um impedimento, né? uma dor, um drama que acontecia nesse momento, uma coisa forte. Portanto, não, está errado, a roupa que eu quero não é essa, é a outra. Culpabilização, um próximo aspecto a ser verificado. De quem era a culpa? Como que eu colocava a culpa disso? Eu não sou feliz porque... Ou então eu não estou contente porque... E por último, as estagnações, ou seja, aquelas crianças que se tornaram apáticas, que se tornaram sem vida. Aquelas crianças que intensamente deixaram de viver. É como se, de alguma maneira, toda a intensidade infantil daquela criança foi agora utilizada para não ser intensa, para ela ser estagnada, para ela ser mortificada. E, de novo, fiquem sempre atentos nessas situações de preto e branco. É tudo ou nada. E para que vocês possam cada vez mais entender como que funciona essa criança e como que ela ainda vem funcionando no momento atual das relações e da vida de vocês. Então, agora que vocês já tiveram o seu tempo para dar uma boa olhada temporal, né? Desde a infância até o momento atual, eu gostaria de novamente passar para vocês o chart, né, da apresentação, que mostra a situação que o guia chamou de a situação branco, né? A situação onde tudo acontece, onde existe uma maturidade acontecendo e que, portanto, existe um aprendizado a ser feito. Então, eu gostaria realmente de lembrar vocês de que tudo que vocês perceberam nesse exercício, vocês precisam agora usar de um processo intencional onde vocês possam saber o que fazer para alcançar essa felicidade que vocês tanto almejam no momento atual. Ou seja, algo precisa ser trilhado, algo precisa ser feito de uma forma proativa para que vocês possam perceber de que esses fatos desagradáveis que vocês acessaram, eles possam ser revisitados como sendo algo que pode trazer crescimento para vocês. Eles têm um propósito de terem acontecido. Eles têm um propósito de estarem ainda acontecendo na vida de vocês. E, portanto, olhem para esses fatos desagradáveis não com o objetivo de dizer a vida é ruim, eu não valho nada, eu não sirvo para nada mesmo. Não. Mas olhem para isso como sendo, oba, Deus está me dando uma oportunidade de subir mais um degrau na minha escada da vida, não é? Ou seja, eu agora estou olhando as circunstâncias da minha vida, como algo que vai me ajudar a colocar o pé no próximo degrau da minha escada. Então, eu agora quero fazer um círculo virtuoso onde eu possa cada vez mais independer daquelas circunstâncias da vida como sendo coisas ruins e agora olhar para elas como algo bom que eu quero intencionalmente superar para poder ir mais alto no meu grau de felicidade, cada vez mais alto. Então eu gostaria que agora, para finalizar esse exercício, vocês novamente olhassem tudo que vocês escreveram, tudo que vocês pensaram, tudo que vocês conseguiram perceber sobre a vida de vocês, tanto da vida infantil como da vida atual, e que pudessem agora olhar para isso como o que eu preciso aprender, qual é o próximo passo que eu preciso dar
para ir em direção a essa minha felicidade, realização desse meu desejo de felicidade que eu ainda percebi que não tenho. E eu espero que isso possa ser feito por vocês de uma forma que não necessariamente precisa ser feita exatamente agora, mas que vocês passem os próximos dias pensando nisso. Que vocês possam pedir ajuda espiritual dentro das suas crenças, pedir ajuda divina, para que vocês possam, de alguma maneira, ter algum insight, ter alguma dica, alguma possibilidade que vá fazer com que o próximo passo de vocês possa ser dado através do seu estado intuitivo e que vocês possam estar disponíveis para o aprendizado que vocês precisam ter para chegar na direção dessa felicidade que vocês tanto querem.